Olá pessoal, estamos começando mais um Pode Contando. O episódio de hoje é sobre explorando a memória e o patrimônio cultural, uma jornada pelo passado. Eu sou a Vivi. Eu sou a Daisy. E esse é o Pode Contando. Dentro das ramificações de um patrimônio, há alguns termos que acabam gerando dúvidas e sendo bastante confundidos, como a palavra tombamento. Inicialmente também foi confuso para nós, já que a palavra remete à destruição de algo ou fim das coisas. Inclusive, durante nossas investigações, foi muito comum quando achávamos posts no grupos de Facebook e outras redes sociais sobre tombamento do Moinho São Jorge. Diversas pessoas acreditavam que se falava sobre a demolição do prédio. Isso acontece pelo fato das pessoas não saberem o que é essa palavra e levarem o seu significado ao pé da letra. Mas se assim como nós, você não sabia ou não sabe o que é um tombamento de patrimônio, a gente vai te explicar. O seguinte trecho consta nos autos do estudo de processo de tombamento do Moinho São Jorge, consolidando o mesmo como tombamento cultural para a cidade de Santo André. Claro, aqui estão os valores associados ao complexo industrial enumerados em tópicos. Número 1. Valor de referência na paisagem, destacando sua composição e impacto visual da cidade. Número 2. Valor histórico com relevância ao cenário nacional, estadual e municipal, relacionado às atividades de produção de farinha, estocagem e distribuição de trigo ao longo de 2 décadas. Número 3. Valor de singularidade na história da indústria moageira de trigo a nível nacional. Número 4. Valor de qualidade arquitetônica industrial adaptada especificamente para a produção de derivados de trigo, mantendo a clareza das funções do complexo e de suas partes. Número 5. Valor de antiguidade, com mais de 60 anos de atuação contínua. Número 6. Valor artístico das obras de arte e artistas que contribuíram para o interior do complexo industrial. Número 7. Valor simbólico da marca da farinha São Jorge, permanecendo na memória dos consumidores. E número 8. Valor memorialístico, tanto como representante do patrimônio industrial, quanto por sua inserção na memória local, incluindo atividades socioculturais no salão de festas conhecido como Palácio de Mármore. Segundo o IPHAN, o patrimônio cultural é definido como um conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico. Ou seja, quando um prédio é tombado como um patrimônio, significa que ele está protegido por um determinado órgão, já que de alguma forma esse bem representa uma parte importante da história e da memória daquela região ou comunidade. Os profissionais que lidam diretamente com a identificação e preservação do patrimônio histórico-cultural são historiadores, antropólogos, paleontólogos, arquitetos ou urbanistas. Tá, mas como é iniciado um processo de tombamento? Qual órgão, pessoa ou entidade que solicita ou dá início a esse estudo? Dúvidas que possivelmente você tenha e que nós ficamos super confusas para tentar entender também. Quando um espaço contribui para o desenvolvimento de uma região e se encontra abandonado, a população ou o próprio dono do imóvel pode solicitar o tombamento. Esse pedido deve ser feito pelo órgão responsável por cada município. No caso de Santo André, por exemplo, o órgão responsável é o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Santo André, o CONDEFAPASA. Após o envio da solicitação, o órgão responsável faz o levantamento de pesquisas sobre o imóvel e algumas visitas técnicas no local. Um estudo detalhado é realizado para documentar a importância do bem em termos históricos, culturais, inovadores, entre outros. Essa questão envolve pesquisas, levantamentos fotográficos, análises arquitetônicas e históricas, depoimentos de especialistas, entre outros. Com base nas informações coletadas, os responsáveis avaliam se o bem atende os critérios estabelecidos para um tombamento. Se sim, inicia-se um processo administrativo que inclui a publicação de um ato oficial informando a intenção de tombamento. Muitas vezes inclui a abertura de um prazo para manifestações da população e dos proprietários.
Os proprietários do bem ou terceiros têm como direito de contestar a decisão de tombamento, apresentando recursos e argumentos em defesa de seu interesse. Essa questão pode incluir interferências de investimentos financeiros ou restrições de uso. Caso o tombamento seja aprovado, o bem é registrado oficialmente como patrimônio cultural ou histórico. Essa ação inclui a publicação de um decreto ou registro em um livro oficial de tombamento. O bem tombado recebe proteções legais que variam de acordo com a legislação do país. Quando isso ocorre, pode incluir restrições quanto a modificações estruturais, demolições ou reformas. O Moinho São Jorge, por exemplo, é considerado um patrimônio histórico, arquitetônico e cultural para a cidade de Santo André. Dentro da indústria, além do maquinário histórico, existe um salão de festas que já foi considerado um dos mais luxuosos do ABC, o famoso Palácio de Mármore. Também possui um belíssimo jardim de inverno e a Capela de São Jorge, que possui belos vitrais. Tá, mas o que de fato faz o moinho ser considerado um patrimônio? Conversamos com Silvia Helena Passarelli, arquiteta e urbanista, membro do Conselho do Contefapasa, para nos ajudar a entender uma maneira mais técnica e aprofundada sobre a questão. Além de um valor histórico, desse papel de destaque da moagem, né, da produção de farinha no cenário econômico que vocês apontaram, né, tanto municipal como estadual, até mesmo nacional. Então, o valor de referência da paisagem é extremamente importante. Qualquer pessoa que passa na Avenida do Estado tem a imagem do moinho, daquele prédio, na sua cabeça e utiliza essa memória como referência. Então, esse valor paisagístico desse monumento arquitetônico é extremamente importante, vou dizer que principalmente para os moradores de Santa Terezinha, Bangu, mas também para toda a cidade, para todos aqueles que passam pela Avenida do Estado ou mesmo que pelo trem olhem para fora da janela. A própria edificação tem um valor monumental, bastante importante, e uma qualidade arquitetônica bastante significativa. O valor artístico das obras que ainda permanecem no museu e que estão lá, foram criadas especificamente para aquele edifício. Então, esse valor artístico é extremamente importante. Muitas das obras que estavam por lá não estão mais, estão, acho que, sob a posse da família. Mas eles têm, tá lá, a gente pode considerar como um valor artístico importante e que mostra a imponência da família, tudo aquilo que a família Chamas queria dar para aquele lugar, para aquele espaço. Tem um valor simbólico da marca Farinha São Jorge, é um valor extremamente importante, enquanto uma farinha de altíssima qualidade produzida. E, finalmente, um valor memorialístico de um patrimônio industrial, de uma memória industrial aqui na região e que trabalhava também com lidava também com atividades socioculturais no salão de festas denominado Palácio de Mármore. Atualmente, o moinho já foi considerado tombado pelo Condefapasa, pela Prefeitura de Santo André, por uniformidade entre o Conselho. Porém, o processo ainda se encontra parado aguardando o registro do tombamento. O professor de filosofia da USP, morador da região de Santo André e também membro do Conselho do Contefapasa, Marcos Eusébio, destacou para a gente sobre a importância da homologação do Moinho São Jorge e a representação do bem para a cidade de Santo André. Você tomba um bem, não é que você, obviamente, desapropriou o bem. Você não desapropriou o bem é da pessoa. No entanto, as intervenções que você vai fazer ali, elas precisam, a partir de então, obedecer certas regras, né? Obedecer certas... Você não pode derrubar o bem. Então, há uma interferência na propriedade, e isso é um problema medonho. O moinho é uma referência no espaço, na geografia do ABC, e é uma referência na memória. Por isso que o Conselho, olha só, o Conselho aprovou por unanimidade, depois de 10 anos, mas assim, a importância do moinho é óbvia. Então, o prefeito o prefeito não homologa provavelmente por questões econômicas. Há algum interesse econômico aí por detrás para derrubar tudo isso aí, fazer algum condomínio ou para usar para outra coisa. Uma coisa importante de ser destacado é que, mesmo sendo considerado um tombamento histórico, o moinho poderia ser usado para outras finalidades. Apenas sua estrutura não poderia ser modificada, ou seja, o prédio poderia ser usado para outro fim.
E isso é bem comum. Podemos ver o prédio do Farol Santander, que era um antigo prédio do Banespa e hoje é tombado e usado como centro cultural. Outro exemplo é o prédio que pertencia ao Banco Comércio da Indústria. Hoje é o edifício tombado e funciona a sede do B3, Bolsa de Valores de São Paulo. O tombamento do Moinho São Jorge é importante porque mantém vivas as lembranças das festas da comunidade e ajuda a preservar a identidade do local. Além disso, a empresa desempenhou um papel fundamental no crescimento econômico da região do ABC Paulista, gerando empregos e sendo um símbolo da história industrial da área. O Pode Contando fica por aqui. Se você quiser acompanhar a nossa trajetória, você pode acessar o nosso site ou seguir nosso Instagram, @recontando com 0 no lugar do O. Um beijo e até a próxima. Tchau!